Vamos conversar agora com o professor de Economia e Relações Internacionais do IBMEC, o Alexandre Pires. Ele que já está aqui conosco. Alexandre, seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da BMC News. É um prazer estar com vocês. Alexandre, a gente veio noticiando, ao longo da programação da BMC nos últimos meses a estratégia russa de bloquear a exportação de grãos ucranianos. Esse bloqueio pode estar chegando ao fim com recentes reuniões entre autoridades dos países adversários e também com a pressão internacional. Como que o senhor avalia os impactos criados por essa sanção? A gente pode ver uma melhora no cenário logístico para grãos e também uma consequente queda nos preços dessas commodities agrícolas? Sempre leva um tempo para quando há uma quebra, um corte do sistema de produção, de escoamento, para ele se readequar e aí os preços se readaptarem a essa nova realidade. Então, por enquanto, a situação que nós temos é uma situação ainda de muita volatilidade, de dificuldade de definir um preço no imediato, digamos, nos próximos 6 meses. Mas qual é o ponto importante que nós temos hoje? A sinalização de que a Rússia está disposta a fazer o escoamento dos grãos já ajuda, sim, numa melhora das expectativas e, o que é mais importante, mostra que esse desarranjo do sistema de fornecimento de grãos para a Europa e também para a Eurásia, que é a região ali controlada e de influência da Rússia, está pesando, está tornando tudo muito mais difícil, e isso está fazendo com que a Rússia ou acelere as suas ações diplomáticas, que é o que nós estamos vendo. Esse é o grande sinal positivo dessa notícia, ou seja, a conversa diplomática entre Ucrânia e Rússia continua a acontecer. Havia uma grande dúvida se essa diplomacia havia cessado com a intensificação dos combates na Ucrânia, na sua região oriental. Agora nós temos um sinal mais claro, confirmado tanto por Ucrânia quanto por Rússia, de que sim, os dois países estão conversando. Isso é uma expectativa boa para que essa guerra talvez encontre uma resolução. Aí eu tenho que acrescentar uma informação importante. O Medvedev, que foi o presidente, que é uma figura muito importante na Rússia, ele disse essa semana que a Rússia vai conseguir a paz, mas nos seus termos. Ou seja, para ele, a Rússia vai conseguir vencer o combate e vai definir os termos de paz. Essa conversa toda sobre os grãos pode já ser um sinal, sim, de que a Rússia busca achar um caminho para acelerar e dar uma resolução para esse conflito que não era esperado que durasse tanto. Essa é a grande novidade, digamos assim, desta semana. Esse afrouxamento, professor, você acabou de falar que não era esperado que durasse tanto. Esse afrouxamento, até outras medidas mais diplomáticas, o presidente Vladimir Putin conversando com outros países, pode ser um indicativo ali de que possa haver essa cessão de alguns pontos para que seja discutido, essa conversa sobre os termos da Rússia terem de ser aceitos ali para chegarmos a um acordo de paz. Ela pode estar perdendo um pouco aí essa força, ou realmente o governo russo vai bater o pé, vai impor todos os seus pontos. Esse afrouxamento aí é só um indicativo de que há uma conversa, mas os pontos principais em discussão, eles devem sempre caminhar aí a favor da vontade russa. Olha, é uma situação um pouco mais complicada hoje do que era antes, porque essa expansão da estratégia russa, ela fez com que uma iniciativa de conquista que começou na região de Donbas, bem localizado, agora já passou para todo o litoral ucraniano, ou seja, a Rússia falta Odessa, digamos assim, para ela controlar o litoral ucraniano, e isso faz com que a Ucrânia fique numa situação de um país que perdeu sua integridade territorial e, o que é pior, está se tornando um país que nós chamamos de landlocked, ou seja, um país sem acesso a uma saída marítima. Isso faz com que as negociações fiquem muito mais difíceis. É muito mais difícil agora a Ucrânia recuar. O que nós temos que ver é o que realmente a Rússia quer. A minha visão hoje é que a Rússia sairia bastante satisfeita se ela controlasse a parte, digamos,
oriental, né, a leste do rio Dnipro, que é o rio que corta a Ucrânia, divide o país em dois, e isso dá mais ou menos ali na região da Crimeia, preservando o mar de Azov para a Rússia. Então, assim, é como se a Rússia falasse, olha, eu posso aceitar, mas o litoral até o Dnipro é meu, né, e a região ali do Donbas e parte das principais cidades também passam a ser controladas por mim, né, e isso talvez seja o grande objetivo da Rússia, ou seja, ela conquista para oeste do Dnipro, o que é essa região que nós estamos vendo, Kharkiv, Odessa, depois cede esses lugares e mantém Crimeia. A Crimeia era um problemático para a Rússia, como nós já sabíamos, porque não tinha fornecimento de água. Um grande motivador dessa guerra foi fazer com que a Crimeia conseguisse acessar as fontes de água doce que estavam ali no continente. Então, a Rússia isso, preservar esse controle, controlar também essas regiões que são ricas em gás e também são industrializadas da parte oriental. A gente sempre esquece que a parte onde está tendo a guerra é a parte mais urbanizada, é a parte mais industrializada, não a região próxima da Polônia, né, que é a região ali de Lviv e nem mesmo a região de Kiev. Né? Então, o grande ponto é que agora nós podemos ver o seguinte: a Rússia mostrou que tem capacidade de ir conquistando lentamente o país, e aí ela consiga essa consolidação. O que é mais improvável é que ela pretenda toda a parte oriental. Né? Eu não tenho visto uma sinalização disso, mas é importante lembrar que caso ela conquiste essa região litorânea e se consolide no Donbas, essa região, esse vácuo que resiste até o rio Dnipro, que divide o país, não é de difícil conquista, porque as principais cidades são essas em que a Rússia está lutando. A mais ao norte seria ali Kharkiv. Então, é uma situação que talvez sim, sem nenhuma antecipação de nós, analistas, talvez sim a Rússia esteja jogando esse tabuleiro bastante ardiloso, mas que vai fazer com que ela saia com uma ilha no Mar Negro, que é bastante estratégico, né? Mantenha talvez Odessa na mão da Ucrânia, não corte esse fornecimento, faça com que a parte agrícola da Ucrânia, que é a região ocidental, né, ou seja, a região próxima da Polônia, volte a produzir, e é uma grande fornecedora também para a Rússia, e assim ela conquista essa região, resolve essa situação em que a parte ucraniana de fala russa vai passar a ser, digamos ali, incorporada, anexada à Rússia, e assim a guerra poderia ter um sinal ali de que pode ser resolvida dessa maneira. Até então ninguém sabia muito bem qual poderia ser uma solução possível. Hoje esse cenário tem se desenhado, essa é a minha visão, e também outros têm visto que talvez essa tenha sido a estratégia aí da Rússia, né, nesse jogo lento que ela é capaz de jogar, e vem mostrando que é capaz já desde a Síria, né? Ela é muito capaz de manter guerras por anos, né? E aí ela pressiona todo mundo a sentar à mesa e negociar. Falando em sentar à mesa e negociações, a gente viu, né, que teve uma conversa do presidente Jair Bolsonaro com o presidente ucraniano, né, Volodymyr Zelensky nessa segunda-feira. Não houve muito detalhamento sobre tudo que foi conversado por parte aqui do governo, né, brasileiro. Zelensky ali só falou que tinha atualizado o Bolsonaro em relação ao fronte, do que estava acontecendo, pedindo para ele ajudar, se juntar aos outros países em relação a essas sanções à Rússia. Mas, em contrapartida, a gente sabe que até então o Brasil estava tentando, inclusive, negociar petróleo russo, inclusive, como já vem negociando de longas datas, a questão de fertilizantes e tudo mais. Você acredita que a partir desse momento, dessa ligação, né, do Volodymyr Zelensky para aqui, para o Brasil, para o Bolsonaro, isso mude em alguma coisa o posicionamento do país, né, diante da postura que ele havia tomado de equilíbrio nessa situação? Olha, a reunião e a conversa com o presidente, com o chefe de Estado ucraniano, já estava demorando, né? Toda vez que você assume uma postura neutra, a ideia é que você vai conversar com os dois lados, né? Então, já havia sido problemática aquela reunião na Rússia,
logo ali no início da guerra, sem ter passado pela Ucrânia. Agora foi feita uma correção diplomática disso, mas houve um reforço, né, toda a sinalização de que há um reforço por parte da presidência brasileira de que o Brasil vai continuar neutro no conflito, buscando uma resolução pacífica, mas mantendo as relações diplomáticas e econômicas com os dois países. Não há uma inflexão nessa postura, né? Então, sem dúvida, o Zelensky já devia saber que ele não conseguiria sensibilizar o Brasil, como não é possível sensibilizar Turquia, Hungria, todos esses países que têm sido mais que são países muito dependentes, no caso da Hungria, muito dependentes da questão energética, dependem da Rússia. Né? E no caso da Turquia, além de depender energeticamente, implicada com a Rússia, porque ambas ali dividem um controle do Mar Negro. Né? Então, não é possível que a Turquia hostilize, se posicione com relação à Rússia. No caso do Brasil, o Brasil está num momento em que essa crise energética, a pandemia, tudo isso nos atingiu muito fortemente e o governo brasileiro não quer ceder. Por outro lado, nós temos que lembrar que nem a União Europeia e nem os Estados Unidos ofereceram ao Brasil qualquer vantagem para um alinhamento com as suas posições. Então, apesar de ser duro, a gente tem que lembrar que a diplomacia, as relações internacionais, elas partem da realpolitik, né? E essa realpolitik pede o seguinte: olha, se eu for me alinhar com vocês, eu vou sofrer prejuízos, eu não vou ter mais o fornecimento de fertilizantes, de gás, de petróleo, de todas as relações possíveis, de grãos, de neônio, enfim, tudo que seja possível com a Rússia. Qual vai ser a minha compensação? Como os Estados Unidos, né, não fez nada sinalizando nesse sentido, e nem a União Europeia, por exemplo, tem um acordo lá com o Mercosul que está parado, né, nas diversas mesas de cada país. Então, a partir do momento que não se faz nada com relação a isso, é difícil pedir que um país se alinhe. Né? O jogo, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca foi assim, antes também já não era, mas existe ali um quiprocó, né? Um toma lá da cá que é necessário, e esses países não estavam muito dispostos a fazer um esforço grande para trazer o Brasil para esse alinhamento. Até acredito que o Brasil estaria disposto a se alinhar, mas os acordos que pediriam isso seriam de grande monta, uma aceleração, né, da questão dos vistos brasileiros para os Estados Unidos, o acordo do Mercosul com a União Europeia, o velho problema das exportações de carne, né, de proteína animal para a Europa, né, o conflito sobretudo com a França em relação a essa pauta agrícola, e nada disso foi aberto para negociação. Então o Brasil se mantém neutro, aproveitando essa oportunidade geopolítica para se cacifar ali nesse tabuleiro internacional. Perfeito, professor. E antes de chamarmos aí a entrevista com o senhor, nós demos uma notícia e gostaria de repercutir contigo. Depois do jornal americano Financial Times negociar uma possível visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, a Taiwan, vimos uma reação rápida e firme das autoridades chinesas. Zhao Lijian, que é porta-voz da chancelaria da China, disse que a visita representaria um desrespeito à integridade territorial chinesa e que, se os Estados Unidos optarem por isso, a China tomará medidas contundentes para se defender firmemente sua soberania. Segundo o porta-voz, o Congresso faz parte do governo dos Estados Unidos e deve aderir à política de uma China só que o país adota. Essa subida de tom da China contra as intervenções internacionais em sua dita província rebelde preocupa o cenário político global? É um forte indicativo de que novas ações do governo chinês sobre a ilha de Taiwan possam estar próximas? As ações do ponto de vista de um conflito ou de uma tentativa de anexação ainda não, mas essa retórica muito mais áspera é preocupante. Já vem se intensificando há algum tempo, desde o início, inclusive, da guerra da Ucrânia. A China tem se posicionado de modo mais duro e os Estados Unidos têm ficado mais ousado. Vamos prestar atenção nas pessoas, né, nos nomes que foram colocados. Né? A Nancy Pelosi, né, é uma figura
de liderança do Partido Democrata. O Partido Democrata não tem adotado posturas que nós chamamos muito hawkish, muito duras com relação à questão de Taiwan. É uma postura mais típica do Partido Republicano. E aí, o que nós vemos? Há um certo alinhamento dos dois partidos, ou seja, é como se nós estivéssemos tendo ali um certo bipartidarismo, que é muito importante para eles, em relação a Taiwan. Ou seja, a China está recebendo qual notícia? Não importa quem ganhe, se o governo é democrata ou se o governo é republicano, os Estados Unidos agirão para que Taiwan mantenha sua independência e que, se tiver qualquer processo de reintegração, será de modo democrático. Ou seja, o erro que foi cometido com Hong Kong, quando a Grã-Bretanha permitiu a volta, esse processo de descolonização, a reintegração, e agora nós vemos Hong Kong lentamente deixando de ser uma democracia, talvez é algo que os Estados Unidos querem evitar com relação a Taiwan, que é um grande comprador, é um grande parceiro comercial e é uma figura de balanço nas regiões, na região do Pacífico e no Mar da China. O que nós não entendemos muito bem quando nós falamos de Taiwan é o seguinte: se a China reintegrar territorialmente Taiwan, ela vai expandir o seu mar territorial para 200 milhas náuticas para leste, de Taiwan. Quer dizer o quê? Muito do fluxo logístico internacional vai passar a ser regido e controlado pela China, fazendo com que a China se projete no Pacífico. Hoje, a China está contida. É algo que a gente não se atenta. A China, do ponto de vista marítimo, ela é cercada ali a leste por aqueles arquipélagos que vão desde o Japão, até as Filipinas. E tudo isso faz com que a China não tenha um acesso livre ao Pacífico. Por isso que esse conflito é tão sério. E é claro que os Estados Unidos não vão ceder com relação a isso. Nem os Estados Unidos, nem o Japão, que agora, então, com a morte do Abe, tudo indica que a sua política de rearmamento e remilitarização pode realmente vir à tona, se tornar realidade. Então, a China está sendo contida naquilo que seria extremamente estratégico para ela, que é ela se tornar a grande potência do Pacífico. Todos nós pensamos que a China é uma potência do Pacífico, ela é uma potência asiática. Ela não é uma potência do Pacífico, ela não controla o Pacífico. A grande potência que tem um controle marítimo e tem uma grande influência ali, continuam sendo os Estados Unidos. E aí, esse equilíbrio muito tênue que não pode ser rompido. E por isso que Taiwan vai se tornar, muito provavelmente, esse grande ponto de tensão pelos próximos anos. E a China tem feito tanta questão de reintegrar territorialmente Taiwan. Este é o grande ponto. Eu quero só trazer aqui, professor, uma última informação que acaba de sair, inclusive, a gente até havia conversado já aqui contigo sobre essa questão dos grãos lá na Ucrânia, está ali a passo de ser liberado, mas o Vladimir Putin afirma hoje que ainda não há acordo para a liberação das exportações de grãos da Ucrânia por meio dos portos do país do Mar Negro. O tráfego de navios está bloqueado desde o início da guerra, lembrando, em fevereiro, e essas declarações ocorreram justamente após o encontro do Putin em Tirã com o presidente da Turquia, o Erdogan, em que o governo, inclusive, tem atuado como mediador na questão que, para a ONU, é uma ameaça à segurança alimentar global, que é justamente nessa quantidade de grãos, essas toneladas de grãos que estão lá presas nos portos da Ucrânia. Na reunião bilateral, Putin elogiou o trabalho de Erdogan, inclusive, mas afirmou que ainda há pontos em aberto. E na semana passada, o governo turco anunciou um acordo, em princípio, entre russos e ucranianos, que agora acaba de ser negado pelo Putin. O que muda no cenário, então, com essa negativa agora da Rússia, ou seja, até então que se sabia, o que se era divulgado e muito rebatido desde então era que realmente estava a um passo de realmente se resolver isso e esses grãos serem tirados lá. Lembrando que a gente tem agora uma nova safra, uma nova colheita para vir e não tem mais nem espaço físico para armazenagem desses grãos, porque já tem muito ainda lá armazenado. O que muda agora nesse cenário, professor? Essa estratégia da Rússia não surpreende, porque, paralelo com isso, havia uma negociação para que a União Europeia
aliviasse as sanções, sobretudo financeiras, para que o comércio de alimentos voltasse a se regularizar. Então, a Rússia está jogando pesado. Olha, eu só vou apertar a mão dos ucranianos e permitir que eles usem os portos que eu acabei de conquistar e tomar à força, se vocês aliviarem as sanções, permitir que eu comece a receber divisas em relação a isso. Então, você vê que mais e mais a Rússia está jogando em várias frentes e todas estão alinhadas. O que nós vemos agora é que essa mesa de negociação ela tem que ser ampliada o quanto antes. O que a Rússia está fazendo é uma grande estratégia que é chamada de trazer os grandes para conversar. Ou seja, eu sou a Rússia e eu só converso com as outras potências. Já havia sido falado isso pelo Putin, ele já tinha verbalizado isso em março e abril, que a negociação deveria ser da Rússia com a Europa e com os Estados Unidos. E aí a Ucrânia como um país ali subalterno sendo tutelado por essas grandes potências. Então, o que nós vemos agora é que o Putin renova isso dizendo, olha, eu estou disposto, mas os termos não vão ser dessa maneira. Ou seja, eu permito que o grão saia desde que vocês permitam que o dinheiro entre na Rússia. Que esse é o ponto de maior tensão que vem pressionando o governo do Putin. A Rússia tem muita capacidade de resiliência econômica, porque é um país muito fechado, boa parte da economia ali se sustenta internamente, tanto na parte de alimentação, combustível. É um país que exporta e importa muito pouco, é um país estratégico para o mundo, porque é o grande exportador junto com a Arábia Saudita de combustível fóssil, mas do ponto de hierarquia econômica, de capacidade de sustentar economicamente, é um dos países mais invejáveis. Então, eles estão usando essa posição para pressionar a União Europeia e também os Estados Unidos para aliviarem as sanções econômicas, financeiras, o acesso às divisas. Olha, eu libero o que vocês querem. Vocês querem alimentos? Eu libero, vocês vão aliviar as sanções. Vocês querem combustível? Tirem as sanções. Então, assim, ele já sentou ali, conversou com a Ucrânia, mas olhando os Estados Unidos e olhando a União Europeia. Perfeito. E Alexandre, hoje nós tivemos, inclusive falando dessa questão de restrição de oferta de alimentos, questões internacionais, hoje tivemos a divulgação da taxa de inflação na zona do euro. O índice atingiu uma máxima histórica e soma 8,6% no ano. Somando aí essa interrupção no fornecimento de gás russo e o cenário internacional muito degradado, podemos já bater o martelo e falar que vai haver uma recessão na Europa? Olha, alguns países muito provavelmente vão ser atingidos antes dos outros. O Fundo Internacional, o Fundo Monetário Internacional já alertou que a Europa Oriental e a Itália estão na iminência de uma recessão, porque são muito dependentes economicamente e não há ainda o que nós chamaríamos de um pool de recursos para resgatar esses países. A União Europeia, sobretudo a zona do euro, está um pouco lenta nisso. Estão se acelerando em algumas coisas, estão prometendo inclusive comprar armas junto, mas com relação a essa crise energética, todos estão sofrendo muito, sobretudo a Alemanha, que é o caixa forte da Europa. Esse é um grande problema. A Alemanha, há 20 anos, não sabe o que é uma pressão econômica. É um país muito resiliente, muito organizado economicamente. Nós estamos vendo a Alemanha se desorganizar de modo tão abrupto que o euro foi perdendo valor. Quem está puxando o euro para baixo é a desorganização da grande potência econômica europeia, que é a Alemanha. E se a Alemanha não vai bem, qualquer possibilidade de resgate financeiro fica comprometida. Então, o que eu acredito é que Itália e alguns países ali do Báltico, Lituânia especialmente, são países que vão sofrer muito. A Hungria está buscando se descolar desse cenário todo, a Turquia também. A Itália é um país que sempre tem dificuldades e ainda tem, junto com isso, crise política, e agora eles estão num vazio de liderança com a saída do Draghi. Então, assim, é um país que pode vir a sofrer, não conseguindo coordenar suas políticas fiscais e monetárias para lidar com esse choque da guerra da Ucrânia com a Rússia. E também nós temos um cenário que já estava difícil, independente da guerra. Era pandêmico, tinha desorganizado a oferta mundial de várias commodities e outros produtos, e agora o processo inflacionário lá vem forte,
né? Tudo indica que o Banco Central Europeu vai começar a subir e abandonar, né, a política do juro negativo, né? Vamos ver isso já, e aí o mundo todo começa a entrar numa espiral de desaceleração econômica. Então, alguns vão desacelerar tanto que vão se tornar recessivos, que é o caso desses que eu citei. E outros países vão ter que lutar contra esse movimento, né, tentando não ser pegos ali esse esfriamento econômico que tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia e o Banco Central Europeu estão tentando promover para segurar a inflação. E agora, além de tudo, o clima não está ajudando, né? Ou seja, nós temos ali um superaquecimento nessas regiões da Europa que vai afetar muito provavelmente a produção agrícola, a próxima safra europeia, vai pressionar o consumo também de energia, sobretudo nos países que utilizam mais ar-condicionado. Não é uma coisa tão comum na Europa, especialmente na Grã-Bretanha, que está sofrendo muito. Ar-condicionado é algo mais comum nos Estados Unidos, em termos de intensidade, mas a tendência é que se torne algo que pressiona mais os preços de energia, pressionando os preços de energia, pressiona os preços dos combustíveis, que depois vai acabar desaguando no preço das commodities agrícolas, que são extremamente consumidoras ali de energia para transporte, e aí nós vamos ter essa pressão inflacionária ainda se sustentando por um bom tempo, fazendo com que o remédio da taxa de juros aumentada tenha que ter a dose dobrada, intensificada, para que surja algum efeito ali, digamos, no médio prazo. Então, não é dos melhores cenários, e aí temos que torcer para que a recessão fique localizada ali na Europa capital e no Mediterrâneo, para que possa ser controlada, porque se ela se espalhar, né, o Brasil pode vir a sofrer, porque esses países que estão nessa periferia econômica acabam não conseguindo manter, digamos assim, a sua estabilidade econômica diante desses cenários de incerteza. Isso já é um histórico que nós vemos, né? A famosa história do espirro lá provoca aqui uma tuberculose, e isso nós temos que ter medo de um ponto de vista nacional, mas que lá é um assunto muito mais premente, muito mais premente. Eles estão ali extremamente preocupados com isso. E, professor, essa seria até meu próximo questionamento para você, essa questão dessa onda de calor, né, lá na Europa. Eu queria entender do ponto de vista econômico, né, na prática, quais impactos que isso podem trazer aqui para o Brasil, né? Como que isso pode interferir, de que forma, só para quem está nos assistindo, para que possa entender um pouco melhor do porquê que é tão preocupante essa situação, essas ondas de calor lá na Europa. O Brasil, como ele é um grande fornecedor de commodities, toda vez que um país passa por algum problema climático, isso acaba por afetar a produção agrícola desses países, dessas regiões. Então, o Brasil sempre se dá bem quando acontece isso, né? Porque o Brasil, apesar de ser dominado por um clima tropical, nós conseguimos produzir muitos commodities que são consumidas em zonas temperadas, que são essas que estão sendo afetadas. Então, nós já tivemos um certo boom em razão da guerra da Ucrânia. É uma tragédia humanitária, mas do ponto de vista geopolítico nos favorece, porque é um grande player agrícola que sai de cena, e aí o Brasil tem que tentar vir ali e suprir a oferta que caiu. A mesma coisa que pode acontecer agora nessa região da França, né, da Grã-Bretanha, a Espanha, todos eles estão sendo muito afetados, e aí a produção agrícola deles pode ser afetada também, e aí o Brasil acaba sendo favorecido, não só o Brasil, mas a Argentina também, né, todos esses países que produzem commodities agrícolas típicas de zonas temperadas, podem ter que vir a socorro ali. Os Estados Unidos também se dá bem quando acontece isso, porque é um grande produtor agrícola, né? O restante, a China é um grande produtor agrícola, mas ela consome tudo que produz, né? Então não se beneficia, mas nós nos beneficiamos. Porém, a gente vai ter um outro benefício que não tem a ver só com a produção. Os preços das commodities tendem a subir. E aí, subindo o preço das commodities, mais dinheiro entra para o Brasil, né? E aí isso faz com que haja talvez um alívio ali do dólar caro, e as coisas talvez fiquem um pouco mais estáveis, mais previsíveis para o Brasil, né? O Brasil não está no seu pior momento econômico
tendo em vista toda essa instabilidade internacional, porque atingiu justamente aquilo que nós somos fortes, né? Ou seja, eles se prejudicaram do ponto de vista agrícola e energético. O Brasil sofre bastante com a parte energética por algumas restrições de infraestrutura, mas, por outro lado, a gente sempre se dá, né, nós nos damos muito bem quando afeta ali a produção de alimentos mundial. Então, é algo de um mundo interdependente que nós temos que aceitar, que aí quem tiver com posições agrícolas vai se dar muito bem nesse próximo ano, com certeza. Perfeito, professor. E nós mencionávamos aí questão de subida de juros, essa demora na tomada de decisão, no destino ali de recursos, principalmente na União Europeia. A gente sabe que há uma malha complexa ali de relações internacionais dentro do próprio bloco econômico, dentro da própria União Europeia, que algumas decisões elas demoram para sair. E venhamos mencionando anteriormente também essas reuniões de Putin com o presidente turco Erdogan. Como você avalia essa influência da Rússia em países ali da Eurásia que fazem parte, por exemplo, da OTAN e também da União Europeia? A Turquia, inclusive, recentemente já se posicionou contra a entrada da Suécia e Finlândia na OTAN. Então, como que você avalia essa influência russa dentro de países que têm poder de decisão nesses blocos econômicos e alianças militares? É uma anomalia, né? É uma anomalia internacional diplomática. Esses países tinham que estar nitidamente alinhados com a posição europeia, e isso mostra que a União Europeia é um projeto em construção, ainda não está consolidado, né? Todo o processo de consolidação que se esperava com a Constituição, com o Tratado de Lisboa, e que começou a ser vencido ali com a derrota no parlamento francês, tudo isso que vem acontecendo com a União Europeia nos últimos 15 anos, 10 anos, nós estamos vendo as consequências mais dramáticas agora. Uma extrema dificuldade de coordenação da política monetária fiscal, especialmente para socorrer países como a Itália, né? Uma dificuldade também de se posicionar e estabilizar o mundo do ponto de vista militar, ou seja, uma guerra no território, mesmo que não fosse a União Europeia, era algo que não poderia ocorrer. Só ocorre porque a União Europeia não conseguiu se consolidar, está fraca de um ponto de vista geopolítico, e esses países que têm sido vozes, digamos assim, dissidentes em relação ao bloco, como a Turquia, que é um grande parceiro, né, parceiro de décadas, né, e a Hungria agora, que é um recém-aceito, fazendo verbalizando essa contemporização com os russos, mostra que a União Europeia precisa sentar, conversar e apertar os seus termos para que esses países não se posicionem dessa maneira. Ou você faz parte de um bloco supranacional, né, ou você é um país soberano independente e age, né, como uma força livre, né, um free rider, ali, alguém que assume todos os riscos. Você não pode querer ficar na União Europeia quando está tudo bom, né, e quando as coisas se apertam, você fala, olha, não vou seguir mais as linhas do bloco e vou tentar jogar dos dois lados, vou ser um país neutro, né? Isso tem sido um problema muito grave dentro da União Europeia, mas que não vai se resolver agora, mas que isso tudo que tem acontecido, sobretudo a guerra na Ucrânia e esses posicionamentos, podem sim levar a um fortalecimento da OTAN-União Europeia. A entrada da Suécia e da Finlândia, que vai ocorrer, tá? Vai ocorrer, é inevitável, o processo já começou, a Turquia vai jogar, vai pressionar, porque ela tem os seus lances para serem feitos, mas vai acontecer. Mas isso tudo mostra que a Europa ficou realmente preocupada com essa tibieza geopolítica. Você não pode ter um bloco de países que, quando não estavam unidos, funcionavam melhor do que agora que estão unidos, né? A coordenação pós-Segunda Guerra de Itália, Grã-Bretanha, França, mesmo depois de Espanha, quando ela foi democratizada, ou seja, a coordenação era muito melhor. Como que agora, com todos esses mecanismos diplomáticos, a coordenação está tão dificultosa, né? tão custosa? Isso aí é algo que tem que ser repensado, e isso pode fazer com que o bloco se consolide encolhendo, tá? Isso a União Europeia não quer isso,
mas talvez alguns países não consigam acompanhar talvez um endurecimento das linhas e sejam forçados a pedir para sair, né? O que vai ser extremamente dramático, haja visto o que aconteceu ali no Brexit, né, com a Grã-Bretanha. Mas o bloco precisa se consolidar em várias frentes, porque do contrário vai ser engolido por essa dupla, né, que está se formando hoje, que é Rússia e China jogando pesado para tentar mudar as regras ali da ordem internacional a seu favor. Perfeito, professor. Lembrando, inclusive, que essa questão desse processo de degradação da União Europeia, ele já vem acontecendo há um bom tempo. A cláusula de saída da União Europeia, que foi inclusa ali no tratado por conta do Reino Unido, do Brexit, ela foi inclusa recentemente, ou seja, não era algo previsto desde a formação ali da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi justamente construída para controlar esses entes internacionais e evitar o conflito entre eles. Esse conflito ele foi controlado, nós não vemos mais brigas entre países da Europa, mas lembrando agora que o mundo é muito maior do que aquele mundo da Segunda Guerra Mundial e outros entes internacionais estão entrando em conflito e alguma coisa tem que mudar ou tem que ser acertada dentro dessa União Europeia. Acho que é uma discussão muito interessante, muito válida e agradeço muito por trazer esses temas aqui para a gente, conversar conosco sobre esses temas que são importantíssimos para entendermos aí a ordem dos fatores nesse mundo internacional. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição para falar com vocês. As pautas são sempre excelentes. Obrigada, professor. Obrigada mesmo. Viu? É isso. Até uma próxima. Então. Trazer aqui uma notícia de mercado. O julgamento